E voltamos com aquela conversa prometida com o autor da história que eu contei agora há pouco. E eu quero agradecer muito, muito, muito a professora Dani e a Cananda, a tua filha, que me ajudaram aqui com a história. Porque você tem um repertório bem legal. E além da história que eu contei, cadê as cores que estavam aqui? Tem também uma outra história que eu achei muito linda, mais linda ainda porque foi contada pela tua filha, que é a história do palhaço. Como que você teve a ideia de contar essa história? A estrela, o palhaço é a estrela. Então, assim... Como é que você inventou? Porque é tão legal inventar história, né? Sim, eu acho que isso é natural do ser humano, né? Inventar, criar, contar qualquer história. Idade, né? A gente já nasce com isso, né? É um dom natural do ser humano. Qualquer idade. Não precisa ser Não. Uma pessoa idosa para escrever uma história. Um jovem há mais tempo, né? Um jovem há mais tempo. Então, as histórias elas vão surgindo, né? De acordo com situações, com momentos que a gente vai vivendo, com algumas temáticas que estão presentes no nosso dia a dia. E tanto eu quanto você, nós perdemos há algum tempo um palhaço, um amigo nosso, né? Gersinho Zembrinski, né? O palhaço Pipoca. Sim, querido Gersinho. Então, cuida da gente, Gersinho. Pois é, ele deve tá nos assistindo em outro plano agora. E aí a convivência com ele, contando as histórias dele, saída para o circo, aquela coisa toda, me motivou a contar uma história, né? E a gente só vê o palhaço, só vê o palhaço na alegria, né? Contando suas piadas, suas esquetes, fazendo aquilo que ele sabe fazer. E depois, né? E aí essa história surgiu assim, né? Que uma historinha curta, simples, que tinha uma estrela que vivia todas as noites, ela saía para dar uma voltinha pelo céu, né? Passeava. E ao longe, né, passeando, um dia ela escuta um choro. Mas não era um choro comum, né? Porque ela estava acostumada a ouvir vários choros e ela para e começa a ouvir, ela percebe que vem de um planetinha azul. Então ela começa a se aproximar daquele planeta e vai se aproximando, vai reduzindo a sua própria luz para não causar um impacto maior ali. E ela vai percebendo que aquele choro vem de uma lona. E ela começa a procurar e não encontra um espaço para ver quem estava chorando. Até que ela encontra um rasgo nessa lona, no alto, e ela, ainda escondida ali para não aparecer, para não assustar, ela percebe que tem um palhaço. E o choro é de um palhaço, sozinho, sentado no picadeiro, naquele palco, vazio, sem mais nada, né? Circo abandonado, circo velho. E ela se comove com aquilo e ela resolve interferir, né? Poxa... E dentro da história é possível isso, né? Uma estrela conversar com um palhaço e ela pergunta, por que você está chorando? E o palhaço, ele primeiro causa uma estranheza, né? Mas aí ele vê uma luz linda, né? Que está ali falando com ele, e o palhaço acostumado com o brilho, com a luz, não se assusta. E explica a ela que a vida dele toda foi estar no palco, pessoas, crianças aplaudindo, luzes, brilho. Ele era uma estrela ali, mas que o circo, num determinado momento, perdeu a graça e foram embora. Os outros artistas foram embora, né? E o público também foi embora. Mas ali era a casa dele, ali era a vida dele, toda a história dele estava ali no circo, né? Que nem a família Salgueiro aqui em Ponta Grossa, né? Que toda a família, a vida deles é o circo, né? Essa arte maravilhosa aí. Muito lindo. E aí ele não tinha para onde ir mais. E ele resolveu ficar. Então as noites vazias, sem plateia, causavam tristeza. E a estrela, para alegrar, falou, olha, então vou fazer o seguinte, se você prometer que você fará um número, eu venho amanhã à noite eu volto, eu assisto, eu vou ser a tua plateia. É uma só, mas eu venho assistir, trago a luz. Combinado, a estrela voltou para o céu, na noite seguinte ela retorna e lá está o palhaço fazendo todas as suas peripécias e alegrando, e a estrela com a sua luz iluminando. E a alegria era tão grande, a estrela se divertia tanto, e aquele circo voltou a ficar iluminado, e as pessoas curiosas foram ver o que estava acontecendo naquele circo abandonado, e novamente se encantaram com a magia do palhaço. E foram voltando aos poucos, e voltando aos poucos, e o circo continuou, só o palhaço. Então todas as noites ele tinha novamente a alegria de ter uma plateia ao seu lado, e a estrela lá. A estrela observando e iluminando a vida do palhaço. E a alegria voltou não somente ao circo, mas àquela cidade que estava passando por um momento de tristeza.
Que lindo. Então essa é mais uma linda, historinha, linda, né? Linda, linda, linda essa história. Ainda eu quero contar essa história também. Sinta-se à vontade, né? Você contando para mim é um motivo de orgulho, né? Eu também, de você tá. O Antônio Nildo, para quem não conhece, atualmente a maioria das pessoas conhece o Antônio Nildo como professor de arte, né? Você se formou em arte pelo IPG e você ministra aulas de arte nas escolas estaduais. E aí você é um contador de história. Para mim, o Antônio Nildo sempre vai ser o maior contador de história, o primeiro contador de história que eu conheci, o que me trouxe para essa arte aí de contação de história há muitos e muitos anos. E você quando você ministra, dá aula, suas aulas, sempre coloca uma pitadinha de contação de história. Assim, não há como, né? Não há como você tá inserindo, né? Porque eu parto da seguinte filosofia, né? Não minha, mas o próprio Paulo Freire falava isso, né? Que às vezes a gente tem que escutar, tem que entender a história que vem até nós, o aluno que vem, cada um deles traz uma história. E eu insiro, né? Até porque, não porque a minha disciplina é arte, acho que todas elas abrem essa possibilidade de contar história, né? Tanto as disciplinas de humana quanto as de exatas nos permitem isso, né? Basta que o professor, né? Daquela disciplina queira fazer isso. Seja aberto a isso, né? E eu mais do que nunca, né? Então, é uma coisa que é uma paixão, né? Então, eu acho assim que eu estou professor, né? Eu estou porque... mas eu sou contador de história. Então, tem horas que eu até revejo a minha prática pedagógica, porque, poxa, mas eu devia estar mais dentro da metodologia X, da metodologia tal, né? Seguindo... Só que eu acho que a metodologia certa é aquela que dá resultado. Né? Você, como foi professora, ainda é, uma educadora, mesmo não estando em sala de aula, sabe bem disso, né? Então, é aquela que funciona. É aquela que funciona. E para minha prática, a contação de história, ela faz parte, ela tem. Então, desde o primeiro contato com os alunos, o primeiro dia que eu chego, me apresento numa sala nova, numa turma nova, eu já fecho a aula contando uma história, um caos, alguma coisa assim. E isso é motivo de prazer, porque aquilo que você falou, a história não tem idade, né? Para quem ouve e para quem conta. Então, a história é uma coisa para criança. Não, a história é uma coisa atemporal, assim, né? A boa história, como essas duas essa que eu contei e essa que você contou, elas são histórias que são atemporais, né? Todo mundo gosta, tanto uma criança como um jovem, um idoso, qualquer. A história, a boa história, aquela história que é mesmo, né? Que fica, a gente nunca mais esquece, como uma história mímica que você contava, que era a história, não tinha uma palavra, né? Óbvio, que era em mímica, e você contava essa história de uma forma que no final todo mundo aplaudia, ficava emocionado, dava uma meia hora mais ou menos, né? Sim. Que era uma história muito linda, rica, nenhuma palavra era falada, somente com o olhar, com os gestos, né? Com os gestos. Dá até pra gente combinar um dia de você contar essa história, né? Que eu não quero, a gente não é assim, deixa eu pegar com o contador de história, você encontra o contador de história e desconta uma história. Tem que combinar antes, né? Sim. Porque a gente tem que ser, porque é uma arte e a gente tem que deixar a pessoa estar propícia, né? Sim. E a outra história que eu ouvi também é de uma cigarra, que ela era cantora. Toda a família de cigarra era cantora. Todo mundo cantava. O ofício deles é cantar. Que lindo que é, né? A história da cigarra, que ela canta, ela encanta, ela fica lá na floresta, no jardim, cantando. Muitas vezes a formiga fica meio... Não entende direito isso, né? Antes que não entendia, agora entende. Ela não entendia direito, ela achava assim que não era trabalho. Que a formiga não trabalhava, que a formiga que trabalhava, que a cigarra ficava só cantando. Agora não, agora a Monteiro Lobato que falou isso, né? Sim. A cigarra canta, é o trabalho dela, e a formiga entende que é tão bom você fazer um trabalho, no caso da carregar folhinha. O que você estiver fazendo? Ouvindo uma música, que é o artista trabalhando. Sim. Né? Lavando uma louça, escutando música, porque o artista está trabalhando. E nessa história da cigarra, que era cantora, e o pai cigarra, todo mundo era cantor, vô cantor, todo mundo cantor, ele queria ter um filho
Porque o sonho, porque assim, como toda a família, né, esse Zé Cigarra, ele já vem de uma tradição dos melhores cantores, né? Então, aquilo que você falou, todas as cigarras cantam, porém algumas, né, tinham um dom um pouquinho a mais, e esse vinha de uma geração, de várias gerações. E esse não, e daí o menino não cantava, o filhinho, o cigarrinho, filhinho, o bebê, ele não cantava, ele não conseguia, né? Não conseguia falar. Na realidade ele nasceu mudo, né? Não cantava. Não cantava, ele não tinha esse dom. Mas ele era, como toda a história dele, a dinastia dele, a vida dele, era cantar e ouvir. Ele, sempre apaixonado pela música, qual a profissão que ele seguiu? Maestro, né? Maestro. Então, daí, ele ouvia. E aí, por exemplo, muitos ficavam intimidados diante do pai dele, que era um maior cantor, né? Daquela ali. E algumas cigarras já pela própria idade, uns tinha um canto mais grave, mais agudo, e não conseguiam. O que ele faz? Ele junta tudo isso, né? A função do maestro, né? Quando vai montar um coral. As notas musicais, tudo ele juntou. Forma então agora não era apenas um canto que se ouvia, era o canto de toda aquela comunidade. Olha. E todos cantando maravilhosamente bem, né? Então ele conseguiu, mesmo não cantando, dar continuidade na história da família dele. Porque com a música. Assim, essa história nos mostra que não existe uma limitação, né? Existe você ver o que você pode fazer. Estamos vivendo essa quarentena, não podemos ver a quarentena como uma limitação, mas sim um momento de ver outras possibilidades. Eu queria passar a tarde inteira aqui conversando com você. Para mim também. Nós vamos continuar as conversas, né, depois. Sim. Então, eu quero agradecer. Você quer mandar alguns abraços, assim, rapidinho? Então, é rapidinho, mas eu quero primeiro, sério, eu quero parabenizar algumas professoras e alguns professores. Eu não vou citar nomes, porque como eu não conheço a todos, corre o risco de você citar alguns e outros ficarem sentido. Mas toda essa equipe da Secretaria Municipal de Educação, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu agora estou tendo a oportunidade, através da quarentena, com o meu neto Arthur, mandar um beijo para o Arthur e para a Cananda, e Camila, minha filha. Filhas. E, enfim, e dizer que com a quarentena eu estou assistindo as aulas junto com ele. Que bom. Né? E o prazer que isso me dá de poder assistir a aula de matemática, biologia e principalmente a hora que vem a história. Então, professoras maravilhosas, né? O Renato tocando, a Cristina também, outras professoras que eu não sei o nome, que me desculpem, né? Mas, olha, é uma equipe... Então, olha, parabéns, é lindo. E eu me emociono, eu entro na história muito. Eu fico a tarde inteira assistindo. Com certeza, né? E depois o programa do Vem Aprender sempre tem na segunda e na quarta o Banda da Leitura. Muito obrigada, Dani, Cananda, né? Pois é, filha, um beijo para Dani, né? Pelo atendimento, pela força. E muito obrigada a você, produção do programa. Semana que vem estamos de volta. Até mais. Obrigada, Toninho. De nada.